Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o hábito do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. O Senhor, Ele criou o mundo, Ele fundou, todas as coisas, Ele nos formou e pouco tempo depois que o Senhor havia construído todas as coisas, menos de 1000 anos depois, o Senhor, Ele se arrependeu. Ele viu que o mundo estava totalmente corrompido, totalmente fora dos seus propósitos, totalmente fora daquilo que ele idealizou para que o homem fosse, para que o mundo fosse, para que as coisas caminhassem. Os homens agora eram maus, eram perversos, eram homens totalmente sem temor de Deus. E esses homens, eles chegam a causar no Senhor o arrependimento de o Senhor ter feito cada um de nós. E naquele momento, diante do trono, da altura do trono do Senhor, ele olha para baixo e ele consegue ver um homem que ele considerou justo e íntegro. E esse homem é Noé. Esse homem, ele nos traz ensinamentos e vale a pena destacar algumas posturas dele que atraiu o olhar do Senhor. O Senhor chamou ele de justo e o único íntegro. E esse homem, a primeira coisa que a gente pode destacar é a obediência. O Senhor conversa com ele e diz a ele assim: olha, eu vou acabar com tudo, com água, vai vir chuva, um dilúvio, e eu quero que você construa uma arca. Essa arca é para ter tantos metros de altura, largura, profundidade, eu quero que tenha tantos andares, e o Senhor determina, e esse homem vai obedecer, e ele não questiona, porque uma pessoa obediente, quem entende de hierarquia, ele sabe que ele tem que obedecer sem questionar, sem perguntar, sem criticar, e assim Noé fez, e ele construiu aquela arca. Ele passou 100 anos construindo essa arca, e aqui a gente aprende a segunda coisa, a paciência. Ele demorou esses 100 anos, durante esse tempo ele foi criticado, foi zombado, foi humilhado, foi debochado, mas ele permaneceu no seu propósito de obedecer a Deus e construir essa arca. E quando ele conclui, ele agora vai trazer os animais de 2 em 2, até que enchesse a arca e colocasse todas as espécies dentro. E ali o Senhor foi dirigindo e ele obedecendo e ele pacientemente colocando esses animais dentro. Ele esperou pela chuva 40 dias, 40 noites, depois esperou 150 dias para que a chuva começasse, para que o efeito da chuva começasse a ceder, e dali ele, de 2 em 2 meses ele olhava para ver o que estava acontecendo, começou a liberar a pombinha para ela ver se podia descer, se já estava ok, se já tinha secado, e ele passa nesse processo durante 1 ano e ele espera pacientemente. E quando termina esse 1 ano, ele tira todos os animais. Durante todo esse tempo, ele cuidou de um por um desses animais, alimentando todos eles, limpando tudo. Imagina, não foi uma tarefa fácil, mas ele permaneceu obediente à palavra de Deus e com paciência. E outra coisa que a gente aprende é que quando termina esse processo, que eles saem da arca, a primeira coisa que ele faz, ele constrói um altar ao Senhor. Naquele momento em que nada mais existia, só existia agora uma família, que era ele, seus filhos e suas noras e esposa. Então, naquele momento, o Senhor é novamente o dono de todas as coisas, não tinha que dividir nada com ninguém, porque ele levanta um altar para o Senhor. E aqui a gente aprende muitas coisas. Nós não temos que questionar a Deus. Por mais que nós passamos por situações difíceis ou situações que a gente jamais imaginou passar, nós não temos que questionar a Deus. Nós temos que ser pacientes. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo, há um processo para cada coisa, e que o Senhor, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida, Ele olha lá do alto do trono dEle, Ele conhece cada um e Ele dirige as nossas vidas para a melhor forma possível. O que ele fez com aquele homem foi um milagre, porque ele tirou aquele homem de uma condenação, porque todo mundo ia morrer, deu orientação de como fazer, aquele homem esperou o tempo de sair, quando saiu ele reconheceu Deus. Então Deus foi glorificado. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que Ele espera de você, que nós sejamos obedientes, que sejamos pacientes e que nós venhamos adorar a Deus. Ele olha do seu trono e Ele
quer ver isso nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, que você possa aprender com Noé. Porque com certeza esse homem, assim como ele salvou a família dele, ele salvou toda uma humanidade, porque não sobraria ninguém. Se você tiver essas mesmas habilidades, esses mesmos compromissos com Deus, você vai salvar a sua vida, a sua casa e você pode salvar muitas pessoas ao seu redor. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Todos os dias você vai receber uma mensagem maravilhosa e abençoada por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.